eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Quem está de pé pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que todos, ou quase todos, devem conhecer essa passagem que fala sobre Naamã. Um homem leproso, um homem sírio que tinha um problema. Ele tinha uma lepra. Mas ele era um homem corajoso, ele era um homem valoroso, ele era um homem que vencia as batalhas, vencia guerras. Mas ele tinha um porém. E o porém dele era a lepra. E naquela época a lepra era algo muito vergonhoso. Ninguém saía expondo a sua lepra. Ainda mais Naamã, um homem que tinha um status, um homem que ele era chefe, um homem que ele era um comandante. Ele não ia sair expondo a sua lepra. Ao mesmo tempo que Naamã vencia guerras, vencia batalhas, ao mesmo tempo que Deus o usava para ter vitórias nas batalhas, ele também tinha uma lepra. E a lepra, quem sabia que Naamã tinha uma lepra? Senão as pessoas que estavam mais próximas a Naamã. A sua família, a sua esposa, as pessoas que o serviam, sabiam que Naamã era leproso, mas ainda assim o respeitavam como um homem que era um chefe. Uma menina é levada cativa, vai morar na casa de Naamã, e essa menina, ela tem o temor do Senhor no seu coração. E ela conversa com a esposa de Naamã e fala sobre o profeta Eliseu. Ele vai dizer que existe um Deus em Israel. E vai dizer: quem dera o meu Senhor soubesse, quem dera o meu Senhor fosse até a cidade do profeta Eliseu, porque lá ele seria curado da lepra. Aquela moça ouve, aquela esposa, a esposa de Naamã, ouve o que aquela moça diz. E eu creio que porque aquela menina tinha um testemunho, eu creio que porque Deus estava usando aquela moça, aquela mulher ouve, ela para ouvir. E ela vai contar a Naamã: olha só, foi dito que existe um profeta na nação de Israel e que esse profeta tem a cura de sua lepra. Naamã recebe aquela mensagem, guarda no seu coração, e ele vai até a nação de Israel buscando a sua cura. Ele bate na porta do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu não abre a porta para ele. Quem sai é um moço de Eliseu com uma direção: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você será curado da sua lepra. Naamã fica indignado. E ao invés de ele receber com bom coração a direção do profeta Eliseu, ele fica ressentido. Ele começa a se questionar e questiona os rapazes que estavam com ele e seus servos. Mas brincadeira, será que não tinham rios melhores para eu poder mergulhar? Eu não sou qualquer pessoa, eu sou Naamã. Eu não sou qualquer pessoa, eu tenho valor. Eu não sou qualquer pessoa, eu venço batalhas, eu venço guerras, porque eu tenho que descer em um rio tão sujo para me limpar da minha lepra. E o Espírito Santo de Deus convence Naamã. Quem pode nos convencer da nossa lepra, senão o Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Muitas vezes o Espírito Santo nos convence, Ele mesmo falando com a gente. Mas em outras ocasiões Ele vai usar pessoas para nos confrontar. E Naamã foi confrontado por pessoas que eram inferiores a ele. Quantas vezes nós somos confrontados pelo Espírito Santo, às vezes em circunstâncias onde pessoas são inferiores a nós, a nossa posição, e nós ficamos invocados e ficamos nos questionando ao Senhor do porquê de tanta humilhação. Que
Queríamos ser convencidos pelo Espírito Santo à nossa maneira. Queremos ser convencidos pelo Espírito Santo da palavra que a gente quer ouvir, do lugar para onde a gente quer ir, da maneira que a gente quer. Talvez se o Espírito Santo falasse comigo dessa maneira, eu fosse convencido mais rápido. Talvez se o Espírito Santo me processasse dessa maneira, eu aceitaria mais fácil. Mas porque ele me leva para um deserto, para um vale, para um rio Jordão, eu endureço meu coração. O Espírito Santo sabe a estrutura que eu e você somos formados. Ele vai falar com cada um de nós, ele vai nos levar, cada um de nós, a um processo segundo aquilo que o meu e o seu coração precisa ser tratado. Naamã não quer a direção de Eliseu. Naamã queria que o profeta viesse, colocasse a mão na cabeça dele e ele fosse restaurado da sua lepra. O livro de Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito seus efeitos. Vai falar também assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabia que esse versículo tem uma chave que vai dizer que confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, e que a oração do justo pode muito seus efeitos. Esse versículo carrega uma chave de libertação e de cura que nós muitas vezes nós não exercitamos e não exercemos porque nós não queremos expor para o outro a nossa lepra, não queremos falar daquilo que corrói a nossa alma, não queremos falar dos nossos pecados ocultos, não queremos colocar para fora o que outra pessoa pode ouvir e resolver para nós. Muitos processos que nós passamos e que exige de nós humildade. Às vezes o meu processo, o seu processo demora muito porque nós somos pessoas arrogantes e soberbas. Porque nós achamos que em um nível as pessoas podem nos ajudar, mas se passar daqui não pode nos ajudar. Nós estamos presos a muitos pecados, presos a idolatrias e não conseguimos confessar os nossos pecados, as nossas culpas aos santos de Deus. Há alguém que tem a chave da nossa libertação, porque nós não queremos mostrar o quão leprosos nós somos. Naamã esperava que a mão do profeta viesse sobre a cabeça dele. E talvez você esteja 5 anos, 10 anos, 1 ano, 20 anos, esperando que um profeta coloque a mão na sua cabeça sem você dizer nada, para você ser restaurado de alguma lepra. Mas não é sobre o profeta colocar a mão sobre a sua cabeça. É sobre você confessar o que está oculto. Muitas vezes vamos para nossa casa e continuamos com nossos pecados de estimação e ninguém sabe, mas nós sabemos. Você vai para o seu quarto, você coloca a cabeça no travesseiro e só você sabe quem você é. Só você sabe o que você esconde de você mesmo. Nós ocultamos de nós mesmos e pensamos que ocultamos de Deus a nossa lepra, mas Deus está vendo. E não entendemos o porquê não temos a alegria da salvação. O salmista Davi, ele vai dizer, depois que ele peca: pequei contra ti, somente contra ti, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. E depois ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da salvação. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, não existe maneira de termos alegria, de ser salvos, porque nós não estamos salvos de nós mesmos. Você pode dizer: eu sou salvo. Mas você foi salvo de quê? Qual pecado você se arrependeu e deixou na cruz? Que tipo de vida hoje eu e você nós temos que podemos dizer com certeza: eu sou salvo, lavado e remido com o sangue de Jesus? Eu quero dizer a você que independente do arrependimento, do nível de quebrantamento que você já tem alcançado, todos os dias nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, convence-me do pecado, da justiça e do juízo. O salmista, ele vai dizer: expurga de mim os meus pecados que são ocultos. Existem pecados em mim e em você que estão ocultos aos nossos olhos. E são situações como essa, em que Naamã precisa descer ao rio Jordão, a um lugar que ele acha que é muito inferior a ele, que ele vê qual é o motivo da sua lepra, a sua arrogância. Situações que expõem o que está no nosso coração. Deus não queria limpar apenas
a carne de Naamã. Deus queria tratar o seu malvado coração. Deus quer tratar o meu e o seu coração. É muito mais que a nossa inconstância. É muito mais que uma libertação de demônios. É muito mais que uma lepra física, uma insônia, uma depressão, uma ansiedade. Existem lepras que estão enraizadas dentro de nós, que só um rio Jordão para nos curar. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o Jordão que Deus tem mandado você se lavar? O Jordão de Naamã era físico. Era um lugar para ele se limpar. Um lugar que ele julgava estar sujo demais para ele. Naamã estava mais sujo que o Jordão. Porque Naamã, na 7ª vez que ele mergulha, ele sai limpo de sua lepra. Quantas vezes o Senhor tem, de várias e várias maneiras, falado conosco, e nós temos teimado com o Espírito Santo porque nós não acreditamos no seu método. E o seu método é a palavra viva. Aleluia. A palavra que é viva e eficaz, é mais cortante e penetrante que uma espada. Ela traz o discernimento da alma, discernimento de espírito. A palavra sabe o que você precisa. Deixa a palavra penetrar e libertar a sua alma. Deixa a palavra entrar e penetrar e tirar o orgulho e a arrogância que você não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e nas suas emoções. Às vezes eu pergunto ao Espírito Santo, Deus, porque na maioria das vezes o Senhor me dá essas mensagens de confronto. Eu estava conversando com uma pessoa por esses dias, eu estava falando sobre isso, e o Senhor falou comigo exatamente assim, e foi a resposta que eu dei dessa pessoa. É que o nosso coração é tão obstinado, o nosso coração é tão endurecido, é tão duro, que o Senhor tem que falar com a gente várias e várias vezes a mesma coisa. Se você parar para pensar, na maioria das segundas-feiras o Senhor me dá palavras, textos diferentes, mas é sempre a mesma coisa. O nosso coração é inclinado à maldade. O nosso coração é inclinado à obstinação dos nossos próprios prazeres. Até quando nós seremos esses filhos rebeldes que se acostumam com o pai dando castigo, dando varada? Ah, meu pai me bate mesmo? Todas as vezes meu pai fala assim comigo mesmo, e nós ficamos filhos rebeldes e mal criados porque ficamos acostumados com a forma de Deus me amar. Quero dizer para você que o Senhor nos ama de várias formas. Ele nos repreende, mas Ele também nos consola. Ele nos edifica, o Senhor nos ajuda. E essa palavra é para nos edificar, mas essa exortação, ela está coerente com o nosso comportamento diante dEle. E Ele está perguntando a você e a mim. Você precisa ouvir essa mensagem, sim. Porque o seu coração não muda, o seu coração não mudou, o seu coração é obstinado. Deus fala com a gente as mesmas coisas, porque nós estamos com os mesmos comportamentos. Nós não mudamos, o sermão não muda. E porque Ele é misericordioso com a minha alma e com a sua alma, Ele continua falando comigo e contigo. O nosso Deus é longânimo. Mas até quando nós iremos esperar que a taça dele transborde? Jesus está voltando. Não existe mais tempo para outra mensagem. Estamos como Naamã. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ir para o Jordão. Tem lugares melhores, tem igrejas melhores para eu ir. Tem pregadores melhores para eu escutar. Tem profetas maiores para poder colocar a mão na minha cabeça e resolver o meu problema. Mas naquele grande dia, o que você irá ouvir do seu Senhor? Jesus está às portas. E nós estamos cada vez mais obstinados porque estamos acostumados com o Evangelho. Você pega o YouTube e você ouve uma boa palavra. Você pega no Instagram, você vê um short. E você vê outro short. E você consegue ver em minutos 10 e 20 pregadores com diversificadas mensagens. E o seu coração não muda porque você se acostumou com o Evangelho. E queremos que Eliseu venha até nós com a nossa cura. E ninguém veja a gente se humilhar. Naamã, você precisa descer o Rio Jordão 7 vezes. Quantas vezes for necessário até a sua lepra sair, você vai ter que ouvir esse tipo de palavra e esse tipo de mensagem, porque o seu coração não mudou diante do Senhor.
Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus santo. E nós não temos temor nenhum em aparecer na sua presença e na sua casa de qualquer maneira. Nós não temos reverência mais diante da presença de Deus. Os sinais e os milagres não acontecem mais, não é por culpa dos profetas e dos mensageiros, é pelo nosso coração que está endurecido. O nosso coração está endurecido, nosso coração está cheio de pecado, e o Senhor já não pode mais operar com seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O nosso coração se ensoberbeceu contra o Senhor e se endureceu de tal maneira que os sinais estão saindo de dentro da casa de Deus. Você não vê mais cânticos espirituais. Você não vê mais as pessoas expelindo câncer. Você não vê mais pessoas paralíticas se levantar. Por que você não vê mais? Será que Deus mudou? Deus não mudou. O nosso coração se endureceu contra o Senhor. Criamos outros deuses. Nossos deuses agora são a internet. Os nossos deuses são os profetas de estimação. Os nossos deuses é a nossa riqueza. Os nossos deuses são tantos outros deuses, menos o Deus vivo de Israel. Os profetas têm se corrompido. E aqui Eliseu nos dá uma lição. Ele não muda a mensagem para agradar Naamã. Quem precisa da cura e da libertação não é Naamã? E por que o profeta tem que mudar a mensagem? O Deus do profeta não é o ouro e não é a prata. O profeta entrega a mensagem. E depois que Naamã é curado, ele oferece uma oferta. E Eliseu não faz questão de um centavo, de um talento, de uma prata, de um ouro, de uma veste, que esse homem vai entregar para ele. Nós não podemos corromper o nosso coração e o nosso caráter em favor de pessoas que querem ouvir o que elas querem ouvir. Nós não podemos corromper a pregação do Evangelho porque as pessoas não querem ser transformadas. A transformação está disponível para todos nós. Só acessa quem quer. Aquele que tem o coração quebrantado e contrito não será rejeitado diante do Senhor. A nossa vida está uma bagunça. Estamos por guerras insuportáveis, mas nós não mudamos. A sua lepra fede. Você não aguenta mais o seu cheiro, mas você continua leproso porque você não tomou uma posição diante do Senhor. A sua lepra fede. E não é só você que sente o cheiro da sua lepra. Quem está à sua volta sente a lepra. Mas é só você que pode tomar uma posição. Tem comportamento que dizem respeito a nós, não aos outros. O comportamento da menina foi: vou falar sobre Eliseu. O da esposa da menina foi dizer: vou disseminar a mensagem, vou crer nela e vou pregar para o meu esposo. De Naamã foi crer e sair de onde estava e ir ao encontro do profeta. E ali ele encontra mais uma dificuldade. E a dificuldade dele não era o Jordão. A dificuldade dele era o seu próprio coração. Quantas guerras você tem perdido na sua família porque você é orgulhoso? Quantos perdões você não pede porque você é orgulhoso? Quantos abraços você deixa de dar porque você é orgulhoso? Quantas mensagens você ouve e você não muda porque você é orgulhoso? E você nunca quer que a mensagem é para você, a mensagem sempre é para quem está ao seu lado. Até quando você vai suportar o cheiro da sua lepra? Até quando você vai suportar dormir e acordar do mesmo jeito e não vai fazer nada como aquilo que o Espírito Santo tem falado contigo? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Cada um de nós sabe aonde está a nossa lepra. E não é só a gente que sabe. O pior de tudo é que quem convive com a gente também sabe que a gente está leproso. O pior lugar para a gente perder a nossa honra não é fora de casa, é dentro da nossa casa. O pior lugar para a gente perder o nosso crédito é com as pessoas que nós mais amamos.
Pare de perder a honra e o crédito com as pessoas que todos os dias te abraçam, mesmo sabendo que você é uma pessoa leprosa. A família de Naamã não abriu mão de Naamã, mesmo sabendo que ele tinha lepra. Essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que convive com você na sua casa, esses que são os seus amigos, não é que eles gostam da sua lepra, é que eles aprenderam a conviver com ela. E você vai deixar com que eles convivam com algo insuportável, porque simplesmente eles têm que te aceitar do jeito que você é. Ninguém tem que nos aceitar do jeito que a gente é e empurrar de goela abaixo. Tem pessoas que é insuportável conviver com elas. Você é esse tipo de pessoa? Foi falado aqui sobre a obra da carne e fruto do Espírito. Até quando você vai se acostumar a ser uma pessoa insuportável para você mesmo? Nós estamos insuportáveis. E às vezes estamos insuportáveis diante das narinas do Senhor e nós não percebemos. Nosso cheiro não tem sido agradável às narinas do Senhor. Nos acomodamos com essa vida aqui e esquecemos que existe uma vida mais importante para ser vivida. Nós não ficaremos aqui para sempre, irmãos. Igreja, acorda. Eu não posso me cansar de pregar o Evangelho, porque essa é a minha chamada, a minha missão. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas por que as mesmas mensagens? Porque Deus continua falando com essa igreja as mesmas coisas. Arrepende-te, arrepende-te, senão virei contra ti, arrepende-te. Porque as mesmas mensagens, coração obstinado, coração orgulhoso, coração soberbo. Será que você suporta conviver sem a presença do Espírito Santo todos os dias? Porque não me diga que o Espírito Santo te visita todos os dias com essa atmosfera que ele cria de correção para você todas as segundas-feiras. Eu não acredito nisso. Eu não estou vendo as manifestações do Espírito Santo da maneira que eu sei que ele gostaria de se manifestar neste lugar. Porque ele primeiro vai te exortar, ele vai te corrigir, ele vai te limpar. E depois a glória vai cair sobre nós. Está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro começa a pregar, arrependam-se. Aquele povo se arrepende. E logo depois eles são cheios e embriagados pelo Espírito Santo. Não vai vir derramado o Espírito Santo, não vai vir renovo, não vai vir batismo, não vai vir sinais e curas e prodígios se o nosso coração continuar obstinado contra o Senhor. Deus não mudou. Somos nós que precisamos nos arrepender. Cada lugar traz um tipo de manifestação. Eu vou dizer algo a vocês. Eu prego em muitos lugares. Deus me leva. É Ele que faz. Mas tem lugares que eu vejo um derramar, uma glória, uma unção do Espírito Santo que eu não vejo em outros lugares. O que está acontecendo com a igreja? A igreja não ora mais. A igreja não clama mais. A igreja não ama mais Jesus como deveria amar. A igreja só quer o que Jesus tem para oferecer. Naamã não queria se relacionar com o profeta. Ele nem queria saber quem era o profeta. Ele só queria a cura que o profeta tinha para entregar para ele. Eu sei que muitos de vocês nunca se relacionariam comigo. Nunca. Porque eu sei que não é agradável caminhar com quem fala a verdade. Mas eu sei que vocês suportariam uma tarde comigo de oração, porque vocês querem as bênçãos do Senhor. Nós queremos nos relacionar com os homens e mulheres de Deus por aquilo que eles carregam, que é a intimidade. Mas nós não queremos a correção do Senhor em nossas vidas. Os profetas estão aqui, trazendo uma mensagem, te ajudando, para que naquele grande dia você possa ser arrebatado juntamente com eles. Se eles também não se corromperem. E essa é a minha luta para manter a minha coroa na minha cabeça. Eu não posso me contaminar porque você não gosta da mensagem. A mensagem continua sendo a mesma. Jesus está voltando. Ele vai vir para buscar uma igreja lavada e remida com seu sangue. Ele não vai vir para buscar uma igreja leprosa.
Ele vai vir para buscar uma igreja santa. Aleluia, Deus. Nós precisamos voltar a orar. Não fala para mim que você ora, você não ora. E sabe como eu sei disso? Porque é muito difícil quando eu venho aqui pregar, porque eu luto no meu espírito de uma forma violenta para que dê essa revelação do Espírito Santo para eu pregar para você. E sempre que eu trago uma mensagem dessa, difícil de se pregar, é o dia que o seu coração está mais endurecido contra o Evangelho. Não me fale que você ora. Quando eu entro numa igreja com pessoas que de fato oram, irmão, é muito fácil pregar. É uma unção, é um poder, é uma nuvem, é um avivamento, é uma glória. Que eu sei que essa igreja, as pessoas oram. Nós precisamos voltar a falar a verdade. Nós precisamos confrontar o nosso pecado. Nós precisamos confrontar a nossa religiosidade. Jesus não está procurando pessoas religiosas. Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está esperando pessoas que batem um ponto todos os dias na igreja. Ele procura pessoas que o amem acima de si mesmos. Eu estou com dor, mas eu vou orar. Eu estou cansada, mas eu vou cantar. Eu não tinha condições de pregar, mas eu vou pregar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a ele. Igreja, volta. Se arrepende. Quantas vezes você vai ter que ouvir as mesmas coisas? Olha só, Naamã, uma vez só não é suficiente, tem muita lepra aí. Desce 2 vezes ao Jordão. Naamã, 2 vezes não é suficiente, desce 3 vezes. Naamã, tu não entendeu ainda, vai ter que ouvir o sermão da montanha de novo. Desce 4. Naamã, não foi o suficiente, a lepra está muito difícil. Desce 5, desce 6, desce 7, desce quantas vezes forem necessárias para você ser liberto. Eu não aguento mais, irmã, é tanta luta. Já foi falado aqui, desce, Meu Deus. desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. É na casa do oleiro que ele te molda. Nós somos rebeldes porque não queremos que Deus nos molde segundo o molde dele. Queremos ficar do nosso jeito, falar do nosso jeito, ser crente do nosso jeito. Mas do nosso jeito não entra na Nova Jerusalém. Tu quer ficar aqui ouvindo a irmã Caixa toda segunda-feira? Ou tu quer ser arrebatado para Nova Jerusalém? Eu não vou estar pregando aqui quando ele voltar. Se for segunda-feira, eu não sei onde você vai estar, mas eu quero subir. E eu espero te encontrar lá também. Sabia que as pessoas que falam que você quer ouvir, elas não te amam? Sabia que as pessoas que pregam o que você quer ouvir, elas não estão nem aí para você, nem para Jesus? O que nos faz pregar a verdade é o temor que temos a Cristo e a sua alma. Porque eu sei o preço que foi pago naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus também. E foi preço de sangue. O Filho do Deus vivo foi morto por causa dos seus e dos meus pecados. Não foi para você ficar confortável no ar-condicionado, ouvindo uma irmã marchando e cantando profecias para você, mas foi para você entender que você não era digno, mas Cristo te tornou digno. Como é que Deus envia o seu único filho, por mim e por você, para você continuar do mesmo jeito? No livro de Hebreus vai dizer que não existe outro sacrifício. Só existe uma morte, um Cordeiro Santo e não existe outro. Ou você recebe essa graça ou você rejeita de uma vez e não vem mais para a igreja. Você e eu
seremos julgados por tudo aquilo que nós aprendemos e não praticamos Meu ou Deus. praticamos. Se você quiser ficar entrando aqui, ficar ouvindo, irmã Cátia, ficar ó, só tá em você e não se consertar, é pior para você. É melhor que você não venha. E olha que tem pessoas que já não vieram hoje. É melhor que você não venha, porque o juízo será pior sobre você. Porque os livros vão se abrir. E ele vai começar a olhar e vai dizer assim, ué, Gabriel, você estava lá aquele dia e você viu, eu falei com você, eu te mostrei a tua lepra e tu não se consertou. Apartados de mim, malditos. Não é porque a mensagem não foi pregada, é porque você não se consertou, Gabriel. Não te conheço. Sabe qual é o espírito que precisa voltar para a igreja? É o espírito de temor. Antigamente as pessoas entravam na igreja e tinham temor. Eu não era dessa época aí não. Mas eu ouvi dizer. Quando vi um irmãozinho de Deus mesmo, o profeta, caminhando na nossa direção, era a pior coisa, queria sair da igreja. Porque ele vinha e falava tudo que estava oculto. Agora o povo ficou tão sem vergonha que não tem vergonha nenhuma de profeta. Peca, senta aí, ainda dá glória a Deus, aleluia, como se fosse salvo. Mas irmãs, estamos na graça. Mudou, as coisas mudaram. A graça é pior que a lei. Porque hoje você tem o Espírito Santo para te convencer, para morar dentro de você, que eles não tinham isso dentro deles. Que se você não se conserta e não se arrepende, outra. Antes Jesus não tinha morrido. Agora o Filho de Deus morreu. Tem noção da ira futura que está para cair sobre nós, se nós não nos consertarmos? Precisamos ouvir essa palavra. Quando você for para uma igreja, eu sei que vocês vão em alguma igreja por aí, e sentarem, por mais difícil que seja engolir essa mensagem de hoje, vocês vão ter certeza e discernimento do que se prega lá fora. Se é de Jesus mesmo ou se não é de Jesus. Porque o próprio Espírito Santo vai falar com vocês. Ué, calma aí, é meio difícil puxar daquela pregação lá daquele evangelho, mas isso aqui não é Jesus Cristo não. Estão querendo massagear o meu ego. Você vai discernir. E agradeça ao Espírito Santo pelas segundas-feiras e os lugares onde você ouve a verdade. Agradeça ao Espírito Santo, porque a palavra diz que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Ou seja, se possível fosse, o engano está tão grande lá fora. Eles querem arrancar o seu dinheiro, eles querem arrancar você, eles querem tomar as coisas de você que te enganam. Mas que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se você for um escolhido, você não é enganado. Então agradeça a Deus por essa palavra, que melhora o meu e o seu coração. Irmão, para entrar no céu é difícil. Para entrar no baile é fácil, entrar no banco é fácil, entrar naquele bar ali é fácil, entrar na minha casa é difícil, mas pode ser um pouco mais fácil. Mas no céu, não é para qualquer um. Eu prego isso com temor, porque se eu não fazer o que eu estou pregando, será pior o juízo contra a minha vida. Porque mais duro será o juízo para aqueles que conhecem a verdade e não a praticam. E por isso eu estou pregando para vocês, se arrependam. Qual é o Jordão que o Senhor tem falado para vocês? Se humilha, peça mais vezes perdão, se arrepende desse pecado. Eu já falei contigo, meu filho, para de falar palavrão. Eu já falei contigo, para de ver pornografia. Eu já falei com você, para de adulterar. Eu já falei para você, para de mentir. Eu já falei com você, para de fornicar. Eu já falei com você, para de tocar no seu próprio corpo. Eu já falei com você. O que foi que Deus já falou com você e você não se consertou? Aleluia, Deus. Fala, Espírito Santo de Deus. Aí hoje eu vou para a igreja e tomara que a irmã, ela tenha uma profecia, porque hoje eu estou tão triste. Sabe por que você está triste? Pelos seus próprios pecados. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Sabe aquilo que Deus já usou o profeta para falar com você? Filhinho, mas isso não. Deus está falando, se conserta. Olha só, filhinho,
Se posiciona. Deus tem um chamado para você. E você não se posicionou ainda. Até quando você vai achar que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Ele não vai passar a mão na minha cabeça. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Cresce, filho. Aleluia, Deus. A maioria aqui, se não todos, eu acho que são pai e mãe. Não é irritante você falar com o seu filho as mesmas coisas? Não é, irmão Ricardo? Você olha para o seu filho e você... Meu Deus, quando é que vai fazer o que eu estou pedindo? Do jeito que eu estou pedindo. E olha que pai ama. Olha que mãe ama. Olha que Deus, Ele te ama tanto. Que Ele entregou o filho dele por amar você e por amar a mim. Mas Ele ama tanto a sua palavra que Ele não vai contrariar a palavra dele por causa de você. Nós contrariamos a mensagem e achamos que o Senhor vai continuar pegando a gente no colo e sacudindo a gente. Tu vai entrar no vento. Tu vai entrar no vento. Eu sei que o adversário me odeia, quer me matar e matar a minha família, matar o meu esposo, me matar porque eu prego isso. Aonde ele me leva? Eu não prego só isso aqui. E eu não vou deixar de pregar essa mensagem, queira Satanás ou não. A minha guerra é contra ele. E essa mensagem é para te libertar. Seja livre do teu pecado. Se arrependa enquanto é tempo. Da mesma forma que eu poderia ter descido à sepultura 2 semanas atrás, quando eu fui atacada por aquela moto naquele Uber, você também pode ser a qualquer momento. Esteja, pois, preparado ao soar a trombeta. Aleluia. Ao mesmo tempo que o meu esposo poderia ter morrido na quinta-feira, porque bateu a cabeça violentamente no chão, sem ter um motivo aparente. O adversário quer a tua alma. Tu não brinca com Satanás, não. Ele não está brincando comigo. Ele não está brincando com você. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de entrar e sair da casa de Deus. Você vai morrer. Mas, irmã, é graça. Vai ler o Novo Testamento no livro de Atos. O que acontece com um casal que mente para o Espírito Santo? Eles venderam uma propriedade e eles foram dar o dízimo, foram dar o valor daquela propriedade. Foram colocar no altar. Mas a eles combinaram, esse casal, um com o outro. Vamos dizer que vendemos por tanto, mas na verdade estaremos ocultando o valor. E a gente fica com o resto. Eles foram, entregaram para o apóstolo o valor e o apóstolo perguntou: por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? E na mesma hora caiu fulminado o homem, depois caiu fulminada a mulher. Jesus já havia sido morto e já havia ressuscitado. O Espírito Santo já estava no meio da igreja. Agora me diga, irmã, não estamos mais na lei. Tu não brinca com Jesus Cristo, não. Porque ele fulminou, porque ele matou naquela hora ali, porque mentiram para o Espírito Santo. Irmã, você quer aterrorizar a gente? Não. Te faço uma pergunta. Se hoje pedirem a tua alma, para onde ela vai? Será que vale a pena você continuar fazendo o que você está fazendo? E se eu estou pregando isso é porque o Espírito Santo sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que ele já falou com você e ele sabe o que ele já conversou com você. Quantos cultos, domingo, segunda, quarta, quinta-feira, sábado, ele fala com você, você até chora, você se emociona. Agora está na hora de prestarmos um culto racional a Deus. Hoje, essa segunda-feira, ninguém vai chorar aqui não. Senão de arrependimento. Fora isso, chega de lágrimas e choro de crocodilo que você não se arrepende. Você sente a presença, sente a unção, você chora e não faz nada. Hoje vamos prestar um culto racional. Aleluia. Todo mundo aqui inteligente, ouvindo a mensagem direitinho e se arrependendo. Amém. Aleluia. Ele não tira a nossa inteligência. Podemos marchar, falar em mistérios, podemos ter vários dons ativados em nós. Mas o Senhor não arranca a nossa capacidade inteligível de nos relacionar com o próximo e com Ele. Aleluia. Deus é muito mais sábio, muito mais inteligente do que você imagina. E você fica lidando com Ele como se Ele fosse qualquer um.
Ele está vendo você. Ele sabe o quanto você conhece da palavra. Ele conhece você. É você que despreza o Espírito Santo e despreza os enviados por Ele. Nós desprezamos a mensagem porque não entendemos ainda o que foi que Cristo fez por nós naquela cruz. Quando você olhar para a sua vida e ver que você não merecia nada, e começar a chorar simplesmente porque alguém morreu por todos os seus pecados, aí você recebe a lavagem do sangue dos seus pecados. Aleluia. O Senhor te ama. O Senhor ama a sua família. Até quando você vai ficar aguentando esses ataques de Satanás porque você não fecha as suas brechas? Até quando você vai ficar aguentando surtar, passar mal, ficar quase que endemoniado porque você não muda de atitude? O inimigo tem encontrado brechas em áreas de nossas vidas e nós achamos que é culpa de Deus e não é culpa dele, é nossa culpa. Vai para o Rio Jordão e desce. Ah, Deus não fala comigo, Ele fala assim, está falando agora, mas você não quer ouvir. Desce a casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem muita gente que ouve a voz de Deus. Jeremias ouviu a voz de Deus. Mas foi decisão de Jeremias obedecer à voz de Deus. Tem muita gente ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é algo difícil. O difícil é se sujeitar à vontade dele. É verdade, aleluia. Caim vai matar Abel. Mas quem disse que Caim não ouviu Deus falar com ele? Ele ouviu Deus falar com ele. Ele não obedeceu à voz de Deus, repreendendo ele antes de pecar. Nem sempre quando Deus nos repreende é porque nós estamos no pecado. Tem momentos que o pecado está quase, jaz à porta. Nós não caímos ainda fora, mas já caímos dentro. E Deus está, cuidado com o teu coração. Você vai cair, você vai morrer. Eu estou te repreendendo. Eu estou chamando a sua atenção para que você não caia em tentação. Será que Deus não havia falado com Davi antes dele cair com Betseba? Será que não? Ele conhecia muito bem a palavra. Ele não obedeceu porque ele decidiu no seu coração a se contaminar e a pecar contra o Espírito Santo. Eu quero fechar a mensagem novamente com esse salmo, que vai dizer assim: depois que Davi peca, veio o profeta. Os profetas são necessários, irmãos, para te dar aquela dedada na botar o dedo na tua cara e falar: olha, se arrepende. Vem Natan até Davi e vai dizer, vai mostrar o pecado dele. Davi fica furioso, porque o pecado dos outros nos enfurece, agora o nosso pecado não. É verdade, meu Deus. Todo mundo aqui na igreja fica furioso quando as ideologias lá fora começam a falar que vão doutrinar nossos filhos, que vão levar cartilha para nossos filhos, e nós odiamos o pecado deles, mas nós não aborrecemos o nosso. É verdade. Aí Davi fica furioso por causa do pecado que ele acha que não é o dele, que é dos outros. Natan vai dizer assim: ó, Davi, é o seu pecado, eu estou falando é de você, não é lá de fora. Eu estou falando é com você, não é com quem não veio no culto. Eu estou chamando é a sua atenção, Davi. Depois Davi vai escrever um salmo, quando ele se arrepende, ele se quebra. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, não é porque ele não errava, é porque quando o Senhor o constrangia, ele se arrependia, ele não endurecia o coração dele contra o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos conhece, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que em algum momento nós vamos tropeçar, mas Ele também sabe quando Ele chamar a nossa atenção, alguns irão se constranger e se arrepender, e outros irão odiar o Evangelho, endurecer o coração, e não vão entender do porquê Deus está repreendendo. E Davi vai escrever um salmo e vai dizer: Senhor, eu pequei, eu vacilei, pequei contra Ti, somente contra Ti, não retira, Senhor, de mim o Teu Santo Espírito. E Ele vai dizer assim: torna a dar-me a alegria da salvação. Qual foi a última vez que você sentiu a alegria de ser salvo?
Não estou te perguntando a alegria de ouvir um hino, de ouvir uma pregação. Não estou te perguntando a alegria de você receber uma vitória, um livramento. Eu estou te perguntando simplesmente da alegria de ter o seu nome no livro da vida. Qual foi a última vez que você simplesmente só se alegrou por causa disso e mais nada? Porque a alegria de ser salvo já é o suficiente. Aleluia. Se já faz tempo que você não se sente alegre assim, eu quero te convidar a se arrepender. Porque pode ser que você não tenha os pecados do adultério, da prostituição, da fornicação, da mentira, da lascívia. Pode ser que você não tenha esses pecados na sua vida, mas você tem um pecado que é pior do que esses. Você perdeu o seu amor por Jesus. Lembra-te de onde caiu e arrepende-te. Não dá para ser salvo sem amar a Jesus. Quem vai se casar com alguém que não ama, eu não me casaria, porque ele tem que se casar com você. Arrepende-te nessa noite. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não falo mais que te amo e não te amo mais como te amava. Senhor, eu não choro mais como eu chorava. Eu preciso voltar ao primeiro amor, aquele amor quando eu te aceitei como meu único, suficiente Salvador. Jesus, eu pequei, eu estou em pecado, Jesus. Eu venho para o culto de domingo a domingo, mas eu não te amo mais. Eu prego, Jesus, eu louvo, Jesus. Jesus, eu trabalho na obra, mas eu não te amo mais como eu deveria te amar. Senhor, dá-me a alegria da salvação. Coloque de pé, eu quero orar por você. Mergulhe nesse Jordão juntamente comigo. Vamos mergulhar na presença do Senhor e pedir perdão para Ele. Vamos pedir ajuda para Ele quebrar o nosso orgulho religioso. Você é um bom religioso, mas você não é mais um adorador. Você é um bom religioso, você lê a Bíblia, você entra e sai dos templos, você até prega, você até ora, mas você não ama mais a Jesus. As lutas estão tirando o seu amor por Jesus. Você até entrega profecia, mas você não ama mais a Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Olha para o seu coração. Olha para o seu relacionamento com o Abba. Como é que está o seu coração? Qual foi a última vez que você chorou? Porque você foi grato pela sua salvação. Jesus, obrigada pela minha salvação, que é mais preciosa que o carro que eu tenho, que a família que eu tenho. É mais preciosa que os meus filhos, meu marido, minha esposa. Jesus, obrigada pela minha salvação. Aleluia, Santo Espírito de Deus, seja adorado, Senhor. Se arrependa, meu irmão e minha irmã. Vamos deixar o Espírito Santo nos ajudar. Na maneira que você está, você não consegue. Eu estou aqui para te ajudar junto com o Espírito Santo. Eu vou orar com você. Feche os seus olhos. Não aceite continuar da maneira que você está. Mude. E se você já ama Jesus, seja grato por esse amor que Ele colocou em você. Porque você não ama Jesus porque você quer. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero me arrepender diante do Senhor e dos meus irmãos. E quero te pedir perdão pelos pecados dos meus irmãos, Pai. Pai, nessa noite nos lava, Pai. Da mesma forma que o Senhor lavou Naamã, que ele decidiu se entregar naquele Jordão para ser curado da lepra. Cura, Senhor, a lepra do nosso espírito, a lepra da nossa alma. Nos liberta de nós mesmos, Jesus. Deus, estamos cansados de viver essa rotina religiosa, Pai, que não vai nos levar a lugar nenhum, Senhor. Não queremos ser religiosos, Jesus. Queremos ser praticantes da palavra. Aleluia, Deus. Nos ajude, Espírito Santo. Pai, nos ajude, Senhor, a voltar a amar Jesus. A falar de Jesus não por obrigação, mas porque o amamos. A ouvir louvores, Senhor, porque amamos a Jesus, não só para aprender letras e cantar no culto. Amém, Senhor. Jesus, nos ajuda.
Estamos enfermos, Pai. Estamos com câncer em nosso espírito, nos liberta. Nessa noite, Pai, tem pessoas, Pai, que não conseguem nem se ajoelhar para falar contigo e nem dizer eu te amo. Ajuda o meu irmão que está caído na fé. Ajuda a minha irmã que está caída na fé. Em primeiro lugar, ajude-os a enxergar que eles já caíram, Jesus. Nos ajuda, Pai, a não perdermos a salvação que é mais preciosa, Pai, que tudo que podemos ter nessa vida. Ajuda a tua igreja, Pai, brasileira a se arrepender, para que possamos experimentar o verdadeiro avivamento, para que possamos ser arrebatados, Jesus. Pai, se algum tipo de demônio prendendo a mente, o entendimento, Pai, se algum tipo de espírito mal, Pai, prendendo a vontade deste homem e desta mulher, na autoridade que é no nome de Jesus, todo espírito imundo da morte, todo espírito maligno que te impede de obedecer a palavra, de compreender o Evangelho, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ai, todo espírito maligno que prende a vontade deste homem e desta mulher, que não consegue obedecer a palavra, seja livre agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita, Pai, essa pessoa que o Senhor vai visitar pela madrugada, pela tarde, noite, manhã, não sei qual é o horário, e ajude-a a experimentar o toque da Tua presença. Ajude-a, Pai, a se converter nos seus maus caminhos, Pai. Ajude-a, Senhor, a entender que sem Ti, ele e ela não vai conseguir. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a minha oferta e peço que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Só Tu pode convencer do pecado, justiça e do juízo. Senhor, uma vez mais, eu te peço, lava-nos com o Teu sangue, nos purifica e nos ajude a queimar de amor por Ti até a volta do Cordeiro Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.